você puder, abençoe vidas nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Lembrando, né, Fabi? Fabi, gente, que é professora aqui de escola bíblica, né? Que nós somos, né, um corpo dividido em três, né, partes, em corpo, alma e espírito. Falando hoje sobre o corpo, né? Nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, somos habitação de Deus. E Fabi, uma das dificuldades, Fabi, assim, que eu acho, né, mais difíceis para nós cuidarmos deste templo que somos nós, é o tal dos exercícios, menina. Que dificuldade é essa? Você tem dificuldade, Fabi, de se exercitar? Olha, eu creio que todos, né? Porque tudo que nos tira da zona de conforto, tudo que vai mudar o hábito, requer um esforço muito grande. E nós temos a tendência de ficar onde é mais confortável, onde é mais simples. E querendo ou não, para você se exercitar, vai demandar tempo, determinar uma programação. Então você tem que sair da zona de conforto, você tem que se esforçar. Então tudo isso faz com que fique difícil, mas não impossível, porque eu digo sempre, é questão de determinação, é questão de querer. Isso. Você aí na sua casa, você tem preguiça de se exercitar? Gente, que luta é essa? Gente, ó, essa semana, desde a semana passada, eu tô sendo um propósito de fazer todos os dias exercício. Mas assim, ó, chega, né? Aquela preguiça terrível, né? Não, hoje eu não vou fazer não, porque hoje tá chovendo. Ah, não. Isso. Hoje eu tô com muita preguiça. Ah, hoje eu não tô bem. E assim, Sara, a gente acaba colocando desculpas, nos enganando, né? E aí a gente começa. Porém, quando a gente inicia, quando a gente determina e faz, se torna tão prazeroso, mas tão bom, que aí você não quer mais parar, porque você entende que se exercitar vai mais além, te deixa mais feliz e motivado para fazer as outras coisas, as outras atividades da vida diária. Então, exercitar vai englobar tudo, você vai ter coragem e ânimo, né? Para a vida. Delícia! Tá gostando aí do nosso bate-papo? Eu quero que você compartilhe, dê aí o seu joinha, entre aí no nosso chat, participe conosco, faça aí a sua perguntinha aqui para nossa Físio hoje, essa mulher, gente, maravilhosa. Tem aproximadamente, acho que vai fazer um ano agora que nós nos conhecemos no Congresso de Mulheres Jardim Secreto aqui em Vitória da Conquista, com o tema Mulheres Inabaláveis. Eu falei assim, vou chamar essa mulher maravilhosa hoje para estar aqui conosco, falando sobre bem-estar. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Fique à agradeço. vontade. A casa é sua, né? Porque a casa é de Deus. Amém, isso mesmo. A casa é sua. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Você que está aí na sua casa, todos os nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz, receba o meu abraço em nome de Jesus. Quero mandar aí um abraço para todas as participantes aí do desafio Você Mais Fit, a Ana Leia Nunes, que esteve aqui comigo falando sobre nutrição também, sobre bem-estar, né? Tudo começa, né? Pela boca. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, conversando com Sara. Você vai entrar aí no nosso chat e você vai participar. Fabi, quando nós falamos de fisioterapia, gente, nós lembramos de quê? Eu me lembro logo daqueles rapazes que caem de moto, gente. Todos os dias, né? Eu fico besta ali com aqueles motoboys ali de São Paulo, né? Todo dia cai. Eles quebram as pernas não sei quantas vezes. E sempre tem quem, gente? Um fisioterapeuta ali do lado, cuidando, fazendo exercício. Aquela pessoa calma, aquela pessoa serena, né? Maravilhosa. O que é, Fabi, de fato, a fisioterapia? Pois é, a fisioterapia, ela é uma ciência da saúde aplicada ao diagnóstico, né? Ao estudo, diagnóstico, reabilitação de alterações que foram causadas, né? No sistema, nos órgãos. Então, a fisioterapia, ela vai tratar tanto uma doença genética como um trauma, que no caso aí do trauma, por exemplo, é um acidente. Então, a pessoa se acidentou, perdeu alguma função e aí teve algum tipo de lesão e precisa ser reabilitado, ela vai procurar fisioterapia. E também em casos de doenças adquiridas. Porque assim, a gente nasce, está saudável, mas ao decorrer da vida pode surgir alguma doença e essa doença nos atingir a ponto de que a gente tenha lesões, perca alguma funcionalidade e isso vai nos tirar o bem-estar, vai nos, né, trazer uma enfermidade. Então, a fisioterapia está lá. Então, a fisioterapia ela atua na
também, digamos assim, preventivamente, né? Não só depois do problema instalado, não só depois da doença já instalada, mas ela também atua na prevenção, para manter e também reabilitar. E para isso, a fisioterapia ela é muito rica. Ela dispõe de muitos recursos, né? Como cinesioterapia, RPG, pilates, hidroterapia, eletroterapia. Então, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação, ver qual a necessidade do paciente e, a partir dali, ele vai escolher o melhor método para tratar, para que esse paciente consiga ser reabilitado, tratado e continuar a vida tendo um bem-estar. Ah, que delícia, gente. Não existe nada melhor do que nós movimentarmos aí nosso corpo, né? Você que tá aí nos assistindo, tá aí parado nesse sofá, nessa cama, vamos levantar aí, gente. Vamos exercitar aí o corpo, vamos cuidar aí, né, do nosso templo, da morada que é o Espírito Santo de Deus, que isso é muito importante. Amém? Mandar aí um abraço para a Lori, que está nos assistindo, para a Luzia, para a irmã Laís, para a Denise Mara, para o irmão Manuel. Tem muita gente aqui assistindo, nos acompanhando. Mandar aí um abraço para Su, para a tia Su, que esteve conosco aqui no nosso último bate-papo. Deus abençoe, Su, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, a todos os nossos irmãos. Seja abençoado nessa noite, falando hoje sobre bem-estar, sobre esse tema maravilhoso, né? Para nós estarmos aqui hoje, nós precisamos estar bem, né? Nos sentir bem. É muito importante, né? Nós falarmos sobre nosso corpo e é sobre isso, né? Que essa mulher maravilhosa está aqui, gente, comigo, falando sobre fisioterapia. Como é que você está aí? Fabi, qual é a importância para a fisioterapia para o bem-estar? Acho que você comentou aí um pouco, né? Sobre a importância da fisioterapia. E assim, a gente entende que para ter saúde, bem-estar, como diz a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que o bem-estar e a saúde não é apenas a ausência de doenças, né? Então, além de não estar doente, você tem que estar com bem-estar físico, mental e emocional, social. Então, é um conjunto. Então, o que acontece? Se em uma dessas áreas, voltando aí para a questão da saúde, o indivíduo está tendo dificuldade, está tendo alguma disfunção, alguma alteração, e isso está lhe tirando o bem-estar, está lhe tirando a paz, ele precisa recorrer, né, no caso, a fisioterapia, e lá ele vai encontrar os recursos para que ele possa ser tratado, reabilitado e de forma individualizada. Porque a gente costuma dizer, a fisioterapia ela não é uma receita de bolo. Para todo mundo o mesmo tratamento, não. Se eu estou com Sara chega e me queixa, olha, está acontecendo isso, eu estou com um problema de saúde, isso está me tirando a paz, eu não tenho mais bem-estar. A gente vai fazer uma avaliação, aí de acordo com os sinais e sintomas, a gente vai traçar um plano de tratamento e a partir dali sim, a gente vai poder tratar. E digamos assim, qual é o objetivo? O objetivo é trazer de volta a sua funcionalidade, o seu bem-estar, para que você esteja bem para o seu trabalho, para a sua vida, para realizar as atividades do cotidiano, né? Porque quando você está com alguma disfunção, com alguma alteração no seu corpo, no seu órgão, no sistema, você perde o bem-estar. Então, a fisioterapia está aliada aí para te ajudar nisso. Verdade. Você quer estar bem aí? Você conhece aquela pessoa que está precisando ouvir essa live? Compartilhe a nossa live nessa noite, dê o seu joinha, participe no nosso chat. Você pode mandar a sua perguntinha aí. Fabi, com certeza, né? Você estar bem faz toda a diferença. Mas eu percebo, assim, que hoje nós vivemos, assim, em uma geração de jovens que sente muita dor, gente, né? Muito cansaço. Muitas vezes eu chego na casa da minha mãe e aí eu comento com ela assim, ai, mãe, eu tô cansada e tal. Aí ela fala assim, minha filha, eu quando fui falar que estava cansada, eu acho que eu já tinha uns 50 anos. E isso também vai muito dos nossos hábitos, né? Qual é a forma que a gente fica, a nossa postura? Por exemplo, hoje a gente usa o celular para tudo. Então, querendo ou não, a gente passa o maior tempo com o celular na mão, porque a gente trabalha com o celular, a gente resolve, paga conta pelo celular. E aí eu vou citar um exemplo. O celular está aqui, ao invés da gente colocar o celular assim e manter, né, a nossa cervical numa posição adequada, a gente faz essa flexão.
E aí daqui a pouco tá a gente com uma dor na cervical e fala, mas eu tô com né, fala o pescoço, mas é a cervical doendo. Então o que acontece? Quando você faz esse movimento de olhar o celular assim e fazer essa flexão, o peso da sua cabeça ele fica muito maior. Então isso vai gerar dor, isso vai gerar disfunções. Então assim, quando a gente entende que muita coisa é hábito, por exemplo, quando a gente senta, se a gente senta com a postura ereta, com a coluna confortável, a gente não vai chegar no fim do dia queixando de dor. Mas se a gente senta de todo jeito, a gente vai sentir dor. Então assim, por exemplo, quando a gente está com o celular, a gente usa muito o polegar. E aí a gente fica naquele movimento. Se for uma pessoa que trabalha muito com o celular, ela também pode adquirir uma tendinite, né, uma inflamação do tendão. Então, isso lá na frente, ela pode precisar de um tratamento, iniciar com a fisioterapia, em casos mais sérios, pode até evoluir para uma cirurgia. Então, tudo isso é questão de hábito, é questão de cuidado, prestar atenção na nossa postura. Por isso que quando você vai ter uma consulta com o fisioterapeuta, ele avalia tudo isso, ele pergunta como é o seu dia a dia, como é o seu trabalho, porque quando ele colhe essas informações, ele vai saber aonde está o problema, o que está ocasionando a sua dor, por exemplo, e a partir dali montar o seu plano de tratamento. Muito interessante. Ó, você que fica muito tempo aí no celular, ó, você vigia. Você vigia porque realmente essa questão da postura faz toda a diferença, né? Principalmente hoje no mundo, né? Que nós vivemos, né? Da tecnologia, as pessoas trabalham muito em casa, as pessoas estão trabalhando, né? Nessa pandemia muito em casa, então é preciso que você realmente, né? Tenha bastante cuidado com a postura, com essa questão toda. Na fisioterapia mesmo, nós temos a ergonomia, né? Que ela é voltada para o estudo da questão do trabalho. Então, o indivíduo no seu trabalho, qual é a postura que ele usa? Porque você vai fazer movimentos repetitivos todos os dias. Então, se esses movimentos repetitivos for de forma errada, então, assim, ele já tem uma tendência a ter alguma disfunção pelo desgaste, né? Do uso daquela articulação, do uso daquele membro. Mas, se for de forma errada, vai ser pior. Então, na ergonomia, a gente observa isso. A postura, por exemplo, o computador, ele está alinhado na linha dos olhos, ou o monitor está abaixo, você tem que estar o tempo todo com a cervical flexionada. A postura como você digita, o teclado está muito alto, você tem que ficar com o membro muito elevado, ou ele está em uma posição neutra, confortável. As pernas, você tem um encosto para os pés, ou as pernas estão penduradas, podendo gerar edema, gerar alguns problemas. Então, tudo isso, por isso que a gente tem que entender que o bem-estar, ele está relacionado à qualidade de vida, mas para isso a gente tem que buscar a orientação de profissionais para saber como a gente se portar durante o dia a dia, porque aí a gente vai estar trabalhando na prevenção. Eu digo sempre, trabalhar na prevenção é muito melhor do que você trabalhar na cura, no problema já instalado. Interessante. Tá gostando aí da nossa live? Não se esqueça de você dar o seu joinha, isso é muito interessante, tá certo? Tem muitas participações aqui no nosso chat já. Gostaria de mandar um abraço especial aí para os nossos pastores, o pastor Josué, a Rúbia Carla, que também é fisioterapeuta. Rúbia Carla, você está intimada a vir aqui também, viu? Falar conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço aí bem especial para a Leila Correia, que está dizendo assim, ó, hoje está lindo com essa profissional linda, Fabiana. Obrigada. A Luciana também, Deus abençoe. Ela diz assim, a fisioterapia também pode ajudar nos câncer de mama. Nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente responde a tua pergunta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mandar aí um abraço para o irmão Manuel, para Albermara Leite também. Deus abençoe a sua vida. Falando hoje, gente, sobre bem-estar. Como é que você está? Como é que está aí a sua vida? Como é que está aí o seu corpo, o seu condicionamento físico? É muito importante nós nos atentarmos para isso. A Lore, ela pergunta algo assim, o que é parkinsonismo? Você conhece? Sim, a doença de Parkinson, né? Ah, de Parkinson que gera mesmo. tremores, que gera alteração e que vem de fundo neurológico. Então, assim, é um problema que precisa ser avaliado por um profissional para saber de onde é a raiz do problema. E aí, colhendo a história clínica do paciente, sinais, sintomas, feita uma avaliação, pode montar, né, um tratamento.
Só que a gente tem que entender o seguinte, nem sempre quem tem a mesma doença vai apresentar os mesmos sinais e os mesmos sintomas. Então, quando o paciente chega no consultório, por exemplo, você vai pedir a ele para andar, você vai avaliar a marcha do paciente, né, que a gente chama um andar de marcha. Então, ali você já avalia se a marcha dele é uma marcha ideal, adequada, a questão dos tremores. Então, assim, a gente tem os testes apropriados para isso, que no consultório a gente aplica e a partir dali a gente pode entender. Ok, tá respondido aí para você, Lore. O Emanuel diz assim, por que tem pessoas que quando tem um acidente, uma fratura exposta, e aí vai ficar 2 anos sem atividades, essa pessoa tem que fazer o quê na área emocional para ela ficar ativo novamente? Porque tem muito isso, né, Fabi? Nós somos um todo, né? A questão é o seguinte, tudo deve ser tratado precocemente. Então, a pessoa tem um acidente. Antigamente, entendia que tudo era um tratamento de ficar parado e não fazer nada. E não é bem assim. Hoje em dia, a gente já tem tratamento no pós-operatório imediato de fratura. Então, o paciente sofreu uma fratura, está ali com o fixador externo, lá no hospital mesmo, já inicia a fisioterapia. Então, isso faz com que a recuperação seja mais rápida e ele possa ser inserido de volta no mercado de trabalho e ele possa voltar às suas atividades. Então, vamos supor, a pessoa teve uma fratura em um acidente, fez a cirurgia. Então, a cirurgia geralmente é o quê? Alinhar, né, colocar esse osso no alinhamento para que a calcificação aconteça de forma correta, de forma alinhada. Mas, enquanto isso, ele vai fazer os exercícios, né? Para que ele não perca a mobilidade da articulação, para que ele não perca, porque quando a gente para de movimentar o membro, a gente tem a perca da massa muscular. Então, se você está movimentando, você está tendo ganho de força, você está tendo ganho de massa muscular, está mantendo aquela articulação nutrida. Então, assim, o emocional fica abalado? Fica. Mas o profissional que está acompanhando, ele tem que estar dando um feedback. Olha, quando você começou o tratamento, a amplitude de movimento estava assim, você já ganhou tanto, você está conseguindo. Olha, na sua funcionalidade, a gente já progrediu tanto. Então, assim, quando ele está sendo acompanhado por um profissional qualificado e está tendo esse feedback, o emocional dele vai ser sempre positivo, porque ele sabe que ele está tendo melhora. Mas se ele sofre um acidente, passa por algum problema, algum trauma, e ele fica em casa, deitado, achando que não pode movimentar, além dele ter a perca da funcionalidade do membro acometido, o emocional vai ficar abalado. Então, assim, o bem-estar ele tem que estar alinhado à procura da ajuda, e a ajuda de um profissional sempre. Ok, muito interessante essa questão, né? Muito interessante porque o profissional, ele não vai trabalhar só, né? Existe toda uma equipe por trás ali ajudando. E aí, você está gostando do nosso bate-papo? Compartilhe, dê o seu joinha, participe aí no nosso chat, hoje falando sobre bem-estar. Ao meu lado, essa fisioterapeuta linda, é um prazer, viu, de ter você aqui comigo hoje, participando aqui do nosso Conversa com Sara. Que Deus abençoe sua vida, Amém. sua casa, sua família. Como eu estava falando, Fabi, nós vivemos uma geração onde as pessoas sentem muita dor, muitas vezes jovens, né? Às vezes a gente tem até dificuldade de acreditar que pessoas tão novas sentem tanta dor, né? Porque a gente é acostumado assim, né? As pessoas mais de idade, né? Estarem com dor, é normal, mas às vezes pessoas jovens, a gente tem dificuldade. Se esse menino tá falando a verdade mesmo? Tem horas que Caleb fala comigo assim, mamãe, eu tô com dor de cabeça. Não é que é verdade, gente. Porque graças a Deus eu nunca senti dor de cabeça. O que a gente pode observar? No nosso tempo, né? Eu falo no meu tempo. Nossas atividades de brincadeira era correr, pular corda, andar de bicicleta. Verdade. Então, a gente estava fazendo atividade. Querendo ou não, hoje em dia, é na frente do computador, no videogame. Então, assim, o sedentarismo nessa geração de hoje está começando muito cedo. Aí, quando você vai olhar, a criança está lá jogando videogame numa postura totalmente errada. Então, chega no fim do dia, depois de ter passado horas no videogame, ele vai estar assim, sentindo alguma dor. Então, assim, o que precisa é buscar atividades para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, voltadas para o exercitar.
Exercitar é vida. Quando a gente exercita, a gente libera um hormônio, a dopamina, que ela vai te dar uma sensação de prazer, a serotonina. Então, assim, você vai estar cuidando da sua saúde e gerando aquela sensação agradável de disposição, de vida mesmo. Ótimo. Você já se exercitou hoje? Você que está aí nos assistindo, você já fez uma caminhadinha hoje? Você está fazendo academia? O que você está fazendo aí para poder se movimentar? É muito importante que você se movimente, tá certo? É muito importante que você esteja aí na ativa, movimentando o seu corpo, se cuidando direitinho, mesmo que a preguiça bata. Sim. Que é terrível, gente. Sempre vai bater, mas eu digo sempre, vá com preguiça mesmo. Tá com preguiça? Vá com preguiça, depois ela passa. É verdade, esse hormônio que você falou é muito interessante. Não existe nada melhor do que nós estarmos bem. E muitas vezes, né, as pessoas se entopem de remédios e você só precisa, na verdade, se exercitar, fazer algo maravilhoso, uma caminhada, sair um pouco. Eu admiro aquelas pessoas que amam academia, gente, porque eu tenho dificuldade de ir à academia, mas eu gosto de caminhar. Aí é que tá o segredo. Muitas pessoas falam, eu não vou me exercitar porque eu não gosto de academia. Mas o passo importante é identificar qual o exercício que te traz mais prazer. Qual o exercício que você mais gosta e se sente bem. Então, quando eu identifico se é academia, se é hidroginástica, se é uma caminhada, a partir dali facilita, porque eu vou descobrir o que me motiva. E é muito mais fácil você fazer algo que você gosta, né? Tem gente que fala, eu não gosto de ficar num lugar fechado. Eu gosto de ficar em um local ao ar livre, né? Então, isso é importante. Eu prefiro mais as caminhadas, estar ao ar livre, eu prefiro mais. Mas quem gosta também de academia, de ir, o importante é fazer alguma coisa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, nós teremos o nosso sorteio. Lembrando, gente, que nós estamos falando sobre bem-estar. Nós vamos estar sorteando aí um corte de cabelo com escova para você ficar linda e maravilhosa, né? Com a sua autoestima lá em cima, né? Com bem-estar. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter esse sorteio aí patrocinado pela nossa querida irmã Janete. Daqui a pouquinho, participe do nosso chat, conversando com... Você vai colocar o seu nome e você vai participar do nosso sorteio, ok? Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre fibromialgia. Fibromialgia. É um nomezinho difícil, mas é algo que está muito atual, né? É uma doença que está acometendo muito as pessoas. Então, a fibromialgia precisa ser esclarecida. Que nome difícil é esse, gente? Mas saiu, tá vendo? Por isso que é bom você ter uma profissional do lado, porque ela te corrige na hora, gente. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. Me conhecer? Oi. Nessa vida cotidiana, ficamos envolvidos em nossos trabalhos e com muitos problemas para resolver. Queremos dar atenção a várias coisas e perdemos o foco daquilo que realmente importa. Sempre na correria, pregávamos que havia tempo para tudo, mas nunca tínhamos tempo para nada. Perdíamos o nascer do sol e sua partida, os sorrisos e abraços de tanta gente querida, a convivência com a família. Até que tudo mudou. Todo mundo sossegou. E agora temos tempo para tudo de novo. Ler a Bíblia com atenção, orar sem pressa, tomar café juntos e retomar os laços que viviam desatados. Deus está nos chamando para mais perto, para nos encher do amor que cura, da luz que dá a direção, e então nos usar. Posicione-se.
Seja referência. Igreja Batista na Duas da manhã, eu acordei sozinha, assim, olhei, minha vontade era de gritar, só que tava de madrugada, tava todo mundo dormindo, mas assim, é uma sensação, nossa, não dá. Voltamos aqui ao vivo hoje falando sobre bem-estar com essa fisioterapeuta linda, Fabiana Lima, falando comigo hoje sobre bem-estar. Nós temos muitas pessoas participando aí no nosso chat. Deus abençoe a sua vida, a todos os nossos queridos irmãos. Você que está nos ouvindo, seja alcançado nessa noite pela presença do Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor Jesus e queremos servir você também. Fabi, antes do intervalo, nós falamos sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Como que ela age na fisioterapia? Certo. Primeiro, assim, é importante a gente conceituar, né, o que é a fibromialgia, porque ela tem sido bem frequente, né, acometendo, digamos assim, a cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. Então, ela acomete mais as mulheres, mas tem essa parcela mínima também dos homens. Então, os homens também podem ter a fibromialgia. E o que acontece? A fibromialgia, pelos estudos, entende-se que é uma doença de fundo emocional. Ou seja, se a pessoa for exposta a um fator emocional muito forte, muito traumático, ela vai desenvolver a fibromialgia. E ela é caracterizada por sinais e sintomas. Então, geralmente, a pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor generalizada, ela sente cansaço, irritabilidade, insônia, dor de cabeça. E aí, o que acontece? Não é uma doença que você pode fazer um diagnóstico com exame de sangue, com exame de imagem, não. Esse diagnóstico é feito associando os sinais e sintomas, né, a queixa do paciente, mais o exame físico. Eu trouxe uma imagem para facilitar a compreensão de vocês, para vocês entenderem quais os pontos dolorosos que é avaliado, né, no exame físico. Então, quando a pessoa chega, a gente tem aí, né, 18 pontos, e aí no momento ali a gente faz uma palpação, a gente pressiona um ponto desse. Mas o que acontece? Quando a gente pressiona um ponto desse em quem tem fibromialgia, ele sentirá uma dor exacerbada, uma dor muito forte, uma dor que ele vai dizer assim que chega a ser quase insuportável. Porém, digamos assim, que desses 18 pontos dolorosos, se a pessoa apresentar 11, claro, associada aos sinais e sintomas, ele é considerado uma pessoa com fibromialgia. Então, o que acontece? A fibromialgia, ela tira o bem-estar. Porque é a pessoa que não dorme direito por causa da insônia, que vive com dor de cabeça, que vive com dor generalizada pelo corpo, dificulta, né, no caso assim, a vida, as tarefas diárias. Tem pacientes que nos relatam que uma simples atividade do cotidiano, como varrer a casa, é como se fosse um esforço enorme. Não consegue, por exemplo, ou eu varro a casa ou eu lavo a roupa. Então, assim, gera uma sobrecarga tão grande porque ela sente tanta dor, porque as dores também é nas articulações, é dor muscular e dor generalizada.
Então, assim, às vezes, eu digo sempre, nós temos que ter o cuidado, porque às vezes nós não enxergamos o problema e podemos achar, mas fulana é tão bonita, tão saudável. Mas quem tem a fibromialgia só sabe quem tem, quem sente. Então, tem que ter o cuidado de falar, isso não é nada, porque para quem tem um problema é dolorido, é sofrido, porque você sentir, né, esses sintomas e ainda ter que manter a sua vida não é fácil. Então, na fisioterapia, nós temos diversos recursos para estar amenizando este sofrimento, né, tratando as dores, tratando a insônia. E eu falo sempre, o que mais melhora a fisioterapia é a atividade física. Então, se exercitar, porém tem que ter um cuidado. Como a pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor nas articulações, o exercício que for no solo, né, que for no chão, tem que ser de baixo impacto. Porque senão, ao invés de você tratar, você vai estar piorando. Então, exercícios aeróbicos de baixo impacto. E nós temos, sabe o que, Sara? Você já ouviu falar na hidroterapia? Sim, né? A hidroterapia é um recurso maravilhoso que a gente vê, assim, uma ótima aceitação dos pacientes e um feedback muito bom, porque a gente utiliza a técnica dos exercícios em uma piscina. Essa piscina ela é coberta. O ideal é que a temperatura dela seja entre 33 e 35 graus. Então, pela água ser aquecida, ela já vai gerar digamos assim, um bem-estar, uma tranquilidade, já vai diminuir o estresse, né? Então, já gera um prazer, já gera uma calma, porque se a pessoa ela tem insônia, tem irritabilidade, para ela, esse exercício na água é maravilhoso. E depois vem que, por ser na água, é baixo impacto. Então, ela vai ter baixo impacto nas articulações. E também o peso corporal. O peso corporal, ele diminui bastante por causa da água. Então, a pessoa consegue fazer movimentos mais amplos, que às vezes no solo ela não conseguiria porque ia dificultar. Lembrando que a hidroterapia, que é a terapia na água, né? Hidro vem de água, terapia vem de cura. Ele é sempre acompanhado pelo fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, a todo momento, ele orienta os exercícios. Em alguns casos, ele faz o exercício passivo, né? Ou pode ser ativo, passivo assistido. E aí o paciente tem esse recurso. Então, não é uma doença fácil, ela é crônica. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E a fisioterapia é uma ótima aliada no tratamento da fibromialgia. Ótimo. Uma vida com dor realmente deve ser bem complicado, né? Se você, né, consegue detectar aí, né, essa doença, procure realmente, né, um profissional na área e se cuide o mais rápido possível. Eu ouço muitas pessoas falando, né, dessas dores crônicas, principalmente nas juntas, né? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando muito de dores na junta. A Rita e a Sueli, elas fazem uma pergunta aqui bem parecida, né, já saindo desse tema. Elas dizem assim, a Rita, quem tem problema quando faz xixi e quando acaba, né, fica nesse processo, né? A Sueli, ela pergunta também algo parecido. Quem tem perca de urina voluntária só resolve com cirurgia ou a fisioterapia ajuda? Ajuda e em muitos casos resolve. Então vamos lá. A perca de urina involuntária é a incontinência urinária. E a incontinência urinária, ela pode ser uma incontinência urinária ao esforço. Se a pessoa espirra, tosse, ela tem a perca de xixi. Pode ser a incontinência urinária de urgência. A pessoa sente aquela vontade de urinar, mas não dá tempo de chegar ao banheiro. Quando ela pensa que ela já fez o xixi na roupa. E tem a mista, que é a associação das duas. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, não é normal perder xixi. Nunca foi. A incontinência urinária é uma disfunção e precisa ser tratada. Nós temos a pelve, conhecida como bacia, né? E ela é uma junção de músculos, ligamentos. E no finalzinho dela, sustentando tudo, por exemplo, ali vem a bexiga, o útero, a vagina, o ânus, e ela tá ali, sustentando tudo. Então, isso é chamado assoalho pélvico. O assoalho pélvico precisa ser fortalecido. Porque assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, o assoalho pélvico também envelhece. E se ele envelhece, ele pode vir até a fraqueza
E aí é onde entra a incontinência urinária. A gente tem que explicar que existem várias coisas que podem causar. Por exemplo, o câncer de colo de útero. A mulher faz uma esterectomia, que é a retirada do útero. Pode ser a esterectomia total, que é a retirada dos ovários, ou a parcial, que é só o útero. Então, ali também pode gerar uma fraqueza do assoalho pélvico, dessa musculatura, e depois ela vir até a incontinência urinária. Então, o que acontece? Nem toda mulher sabe sentir esse assoalho pélvico, essa musculatura. E na fisioterapia você aprende a conhecer o seu corpo, a identificar onde fica esse músculo e trabalhar o fortalecimento. Então, o que acontece? Existem cones vaginais, existe processo de eletroestimulação, existem várias coisas que vai te dar uma consciência corporal. E a partir daí trabalhar. Então, existem alguns exercícios. Você já viu aquela bola, que parece uma bola grande? Sim. Que é a chamada bola suíça. Ela ajuda demais. Então, existem movimentos. A mulher senta na bola. Então, ela faz um movimento de vai e vem, lateralização. Tem a ponte que você deita e levanta. E sempre contraindo, contraindo, contraindo. O que acontece? Se eu trabalho esse fortalecimento muscular com a fisioterapia, eu posso trabalhar de forma preventiva, né? Isso é pra vida, toda mulher deve fazer isso. Assim como você escova os dentes, você almoça, você toma café, você tem que trabalhar o fortalecimento do assoalho pélvico. E assim, num caso desse, por exemplo, de pós-cirurgia, também. E no caso, quando você trabalha na prevenção, você pode não precisar da cirurgia. Então, digamos que a pessoa começou com a fraqueza do assoalho pélvico, então ela tem uma incontinência urinária, e aí ela fez a fisioterapia pélvica, fortaleceu o músculo, então ela agora consegue controlar os esfíncter. Porque a incontinência, a fraqueza do músculo, ela pode ser perca urinária, perca dos flatos, né? Então, assim, e agora você imagina, Sara, a pessoa com essa condição, ela não vai querer sair. Ela vai ter vergonha, porque perdeu o xixi, tem a questão da roupa, do cheiro. Então, muitas das vezes, interfere na qualidade de vida e do bem-estar. Então, se eu entendo que é um assoalho pélvico, que a musculatura precisa ser fortalecida e trabalho isso, eu também vou ter qualidade de vida, eu também vou ter bem-estar. Muito interessante, porque muitas vezes eu ouço muitas mulheres, né, reclamando, né? E realmente, como você falou, essa questão do bem-estar, né? Então, se você está, né, com esse problema, é importante que você procure aí um profissional o mais rápido possível. Tá gostando aí do nosso bate-papo de hoje, falando sobre bem-estar? Fabi, você tá cheio de fãs aqui no nosso chat, viu? A Oni disse assim, a Oni Cordeiro falando assim, Fabiana, que bom te ouvir. A Lucineide, que fisioterapeuta maravilhosa, estou amando. Mandar um abraço para a cidade de Laje, para minha querida Creuza, toda a família Barreto, essa cidade linda, maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Lembrando que o nosso tema de hoje está muito agradável, você precisa compartilhar aí essa live. Daqui a pouquinho nós teremos o nosso sorteio. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, gente. Você que não é inscrito ainda, você que está entrando aí a primeira vez, participando, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe a live, tá certo? Nos abençoe, em nome de Jesus. Fabi, uma pergunta muito interessante, porque, né, nós estamos vivendo um ano atípico, né? Um ano muito difícil, um ano em que as pessoas, né, muitas pessoas conhecidas, nossas, elas foram acometidas, né, do Covid-19. Muitas pessoas passaram por esse momento, estão passando também. E de que forma, Fabi, a fisioterapia respiratória pode ajudar a prevenir, né, a Covid-19? Isso. A piora. Isso. A fisioterapia respiratória, ela trabalha tanto na prevenção, quanto depois também do problema já instalado. Mas, como eu disse, eu repito, sempre é melhor na prevenção. Então, o que acontece? A fisioterapia, no caso da Covid-19, do fortalecimento, né, da musculatura do pulmão e tal, ela não vai impedir que você venha a ter a Covid. Mas o que ela pode ajudar? Quando a pessoa vier a ser acometida da Covid-19 e ela está com a musculatura respiratória fortalecida, ela vai se recuperar mais rápido e também não vai levar ela a complicações. Então, assim,
esses exercícios são exercícios simples, são exercícios fáceis de aprender. E quando você faz, você ativa a musculatura respiratória, fortalece, aumenta a capacidade pulmonar e aí você fica preparado, né? E aí, o que acontece? Depois do problema já instalado, temos também os exercícios, só que já é de outra forma, porque aí você vai ter que trabalhar mais, o processo vai ser mais lento, porque você não tinha ativado a musculatura respiratória, a capacidade pulmonar não estava tão boa. Então, assim, eu preparei um vídeo bem simples, numa linguagem bem simplificada, sem termo técnico, para o pessoal de casa entender, aprender e fazer. Por quê? É importante que a gente atue na prevenção, a gente está exposto, por mais que a gente tenha os cuidados, a qualquer momento a gente pode sim estar, né, com esse vírus. Então vamos fortalecer a nossa musculatura respiratória para, se caso a gente vier a ter, a gente se recuperar mais rápido e não ter maiores complicações. Pode passar o vídeo aí para o pessoal de casa estar entendendo. Olá pessoal, hoje nós vamos aprender alguns exercícios respiratórios que irá ajudar o fortalecimento dessa musculatura respiratória e aumentar a capacidade pulmonar. E por que esses exercícios são tão importantes? São importantes porque nós estamos vivendo em um período de pandemia e estamos vulneráveis a qualquer momento contrair o vírus da Covid-19. E estudos comprovam que quem faz os exercícios respiratórios agindo de forma preventiva, além de melhorar a qualidade respiratória, também está prevenindo de uma possível complicação se essa doença vier, né, a atingir os pulmões. Então, vamos aprender. O exercício é sentado e é de fácil compreensão. Então, a questão é puxar o ar levemente e depois exalar. Então, inspirar e soltar o ar. Vamos lá? As mãos aqui e vamos elevar os braços juntos no exercício. Então, os braços para cima. Puxou o ar até onde conseguiu e agora solta o ar. Vamos agora para o segundo exercício. As mãos paralelas à frente, unidas, e vamos abrir e fechar os braços, puxando o ar sempre na hora de fazer o movimento e depois exalando na hora de terminar. Então vamos. E aí, você aprendeu direitinho? Olha, você pode voltar aí depois e você pode fazer direitinho aí os exercícios aí que a nossa físio nos mostrou, tá certo? Porque é muito importante, né, Fabi? É muito importante porque, como nós falamos aqui, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um ano muito atípico, né? Nós não sabemos do dia de amanhã, então é importante que você esteja aí se fortalecendo, se cuidando, né? Sempre usando aí sua máscara, se limpando com seu gel. Isso é muito importante, né? Faz diferença, mas é importante também que a gente faça esses exercícios e que, sobretudo, você confie em Deus, meu querido. Confie em Deus, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Dias melhores virão, nós cremos nisso. Não é verdade, Fabi? Fabi, muitas pessoas, elas, né, diante até dessa própria pandemia, muitas pessoas, elas tiveram depressão. Tiveram, né, esse transtorno terrível por medo, né, por todas as dificuldades que esse vírus trouxe. Como a fisioterapia, ela trabalha na depressão? A fisioterapia, ela pode atuar em diversas formas com os vários recursos, né? Mas a gente fala sempre que quando a pessoa está com depressão, ela está num quadro de ansiedade e ela quer se isolar. E aí, no caso da pandemia, foi diferente, né? A pessoa teve que se isolar mesmo por causa do momento que a gente está enfrentando. Então, gerou medo, gerou ansiedade, incerteza do que vai acontecer. E até aquelas pessoas que já tinham começado a se exercitar, a ir para a academia, fazer uma dieta, teve que mudar os planos. E aí passou a ficar mais em casa, a escutar notícias muito tristes e desanimadoras. Consequentemente também, Sara, quando a pessoa está com depressão, com ansiedade, muitas das vezes desconta tudo na comida. Então, o aumento de peso, pelo que anda as estatísticas mostrando,
aumentou muito o sobrepeso. E o sobrepeso, ele gera problemas nas articulações, gera problema cardíaco, pode levar a diabetes, pode levar a hipertensão. Então, assim, não é algo tão simples. Então, uma coisa leva a outra. Ansiedade, depressão, desconto na comida, a comida é problema de saúde. Então, quando a pessoa quer e se esforça a fazer a atividade física, que é o principal para a melhora da depressão, da ansiedade, ela está trazendo muitos benefícios, porque a depressão também leva à insônia, né? Leva a dores. Muitas pessoas falam que está com dor de cabeça, que não está conseguindo dormir, então somatiza muita coisa. E quando essa pessoa tem a prática do exercício, ela tem a sensação de bem-estar, porque é aquilo que nós falamos. Quando a gente se exercita, a gente libera, né, a serotonina, a dopamina. Então, esses hormônios já vai atuar ali na sensação de bem-estar, de prazer, nos dando ânimo. E hoje em dia adaptou. As academias fecharam, mas muita gente passou a fazer os exercícios em casa. Entendeu? Então, assim, não tem desculpa, a gente tem que se esforçar. E aí, quando a pessoa pratica essas atividades, ela está trazendo, né, esse hormônio para o corpo, ela está trazendo saúde, ela melhora a condição cardiovascular, porque é uma condição que é influenciada pela atividade física. Então, se você tem um músculo cardíaco ali trabalhando melhor, consequentemente você vai ter mais saúde, você vai estar melhorando as suas articulações, você vai estar melhorando o seu nível glicêmico, né? Porque a atividade física ajuda, e prevenindo doenças. Gente, a atividade física previne doenças. Então, assim, vamos nos exercitar, vamos cuidar da nossa saúde. A gente está desanimado muitas das vezes, é normal, faz parte. A gente está, nossa, eu estou hoje parecendo que eu estou assim, mas vai lá. Começa a cuidar da sua saúde, a praticar uma atividade física, que com certeza os hormônios aí do prazer vai entrar em ação e o seu bem-estar vai ficar lá em cima. Que delícia! Olha, você sai aí desse sofá, levante dessa cama, tá certo? Dê uns pulinhos aí antes de dormir. Só para você não dormir aí com a consciência pesada, você que não se exercitou hoje, que não se cuidou, porque exercício é vida, né? E nós precisamos, né, Fabi? Principalmente, assim, nessa pandemia, estar bem fisicamente, né? Estar preparado, né? Porque Deus nos livre, mas nós estamos, né? Podemos pegar o vírus. E se você não estiver bem, se você não estiver com o seu físico bom, é perigoso, né? E é bom, assim, lembrar que a gente sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar. Cada profissional de saúde atua em sua área. Então, se a pessoa estiver num quadro de depressão que não é só apenas ansiedade, já é um quadro mais sério, ela não vai buscar só a ajuda do fisioterapeuta na questão da atividade física, ela também vai procurar o psiquiatra, o psicólogo, porque tem casos que precisa associar não só a atividade física, mas às vezes também um tratamento medicamentoso. Então, assim, temos que ter cuidado e sempre procurar ajuda. Nunca ficar achando que sozinho você vai conseguir. Claro, nós temos a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós sabemos o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos ajudado nesse período. Se não fosse a mão do Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Mas a gente é um ser tricotômico, a gente é corpo, alma e espírito. Um tá ligado no outro. Então, nós temos que cuidar de tudo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, precisamos sim cuidar dele e cuidar muito bem. Amém. Então se cuide, tá certo? Depois você vai poder voltar aí e ouvir novamente aí as explicações aí da Fabi, as pessoas aqui no chat elogiando, gostando muito, parabenizando, falando que você precisa voltar mais vezes, viu, Fabi? Porque esse tema é forte. Foi um desafio para mim, porque eu nunca participei, mas graças a Deus estou amando. Amém, amém. Esse tema é muito, né, amplo, é muito grande, então nós precisamos aprender mais e mais. Quero mandar um abraço aí para a Vaneide Costa de Laje, a Noemi Brito também, muitas pessoas que eu não conheço, está aqui no nosso chat. Deus abençoe sua vida, obrigada aí pelo carinho. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso sorteio, falando hoje sobre bem-estar. Nós vamos estar aí sorteando aí, ó, um corte de cabelo. Você que quer estar aí bonita, maravilhosa,
Ou bonito também, de repente, né? Os nossos homens aí, né? Ou presentear a esposa, a namorada, a noiva. Você ganha e presenteia a mãe. Daqui a pouquinho aí, patrocinado pela nossa querida Janete, cabeleireira aqui da nossa igreja. Vamos estar aí, né? Lindos e maravilhosos. Na presença do Senhor Jesus. Fabi, essa pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, porque muitas pessoas reclamam disso. Né? Aqui quem comenta é até a Denise Mara. Ela disse assim: Fabi, para quem tem hérnia de disco, qual é a melhor fisioterapia ou acupuntura? Qual é melhor dos dois? Sempre é um tratamento individualizado. Então, assim, você entende que todos os tratamentos trazem algum tipo de benefício, mas esse tratamento ele só pode ser indicado a partir de uma avaliação. Porque Sueli também tinha perguntado aí, não foi alguma coisa sobre a hérnia de disco, a gente entende o quê? Existe o segmento da coluna e entre as vértebras tem o disco. Esse disco ele é para aliviar os impactos da coluna. Porque no dia a dia a gente pega peso, a gente faz esforço, e se não fosse esse disco, seria vértebra batendo com vértebra. Então não teria como, né? Então precisa disso. E quando acontece desse disco sair do lugar, ele pode também comprimir uma raiz nervosa. E aí é onde está o problema, porque ele pode irradiar, né? Ele vai irradiar essa dor para os membros inferiores e pode até vir a tirar essa pessoa da atividade diária da vida. Ela pode parar de trabalhar, ela pode chegar a um quadro de dor tão grande que vai influenciar nas atividades da vida. Então, essa pessoa está com a hérnia de disco, né? E aí ela vai e procura um profissional. Ela vai ser avaliada, geralmente não, sempre tem que ter um exame de imagem para avaliar como tá, até que ponto chega. Por quê? A partir daí vai ser traçado o melhor tratamento. E o tratamento não é que ele começa com aquele e vai ficar só com aquele, não. Vamos supor, você perguntou qual o melhor tratamento. Tratamento de baixo impacto, por exemplo, né? Porque você já tem ali um disco que saiu da posição. Então, a depender da atividade que você faz, você pode piorar. Então, assim, o fisioterapeuta vai fazer uma tração, às vezes ele pode fazer uma descompressão da coluna. Esse movimento de tração ajuda muito porque ele descomprime, ele alivia. Pode fazer movimento de rotação, mas ele vai avaliar a condição, né, desse paciente, como é que é. Pode sim também usar a hidroterapia, porque ele vai fazer o exercício dentro da água, vai diminuir o impacto na coluna. Então, assim, precisa ser avaliado pelo fisioterapeuta, mas tem jeito. Por quê? A gente observa que 90% dos pacientes que procuram o fisioterapeuta para fazer um tratamento para hérnia de disco não evolui para cirurgia. Mas, em alguns casos, mesmo tendo o tratamento, não teve uma resposta legal, uma resposta satisfatória, aí ele tem que ser reavaliado pelo ortopedista e ver a necessidade ou não. Então, assim, a gente sempre começa pelo que é de menos complexidade para o que é mais de alta complexidade. Então, eu começo com a fisioterapia, que é um tratamento que não é invasivo, né? Que não vai gerar corte, gerar dor, gerar complicação. E depois, se precisar, para um de mais alta complexidade. Mas a fisioterapia tem inúmeros recursos. Tem a acupuntura, que ajuda bastante. Tem a eletroterapia, que é a ultrassom, o TENS. Vamos supor, a pessoa está numa fase de dor terrível, então ela não aguenta a palpação, então você não consegue manipular. Então você pode recorrer a esses recursos da eletroterapia, trazendo analgesia, trazendo ali uma melhora daquele processo até inflamatório. E depois, quando o paciente estiver melhor, aí você entra com a parte dos exercícios, da tração, da descompressão. Então, a fisioterapia é muito rica e tem, sim, recursos maravilhosos para tratar a hérnia de disco. Ótimo, ótimo, né? Eu me lembrei aqui do meu pai, que ele tem, né, a hérnia de disco e tem vezes assim que ele fica ruim, parece que ataca. Né? Então a gente precisa aí realmente se cuidar direitinho, né? E a fisioterapia é um grande aliado para isso, né? E outra, corrigir a postura. Porque assim, você tem que tratar a causa também, né? Então assim, principalmente quando você pega peso. A gente percebe muito trabalhadores, digamos assim, pedreiros, pessoas que trabalham com construção civil ou pessoas que pegam qualquer tipo de peso. A forma de abaixar é errada, você sobrecarrega a sua coluna. Então, assim, tem a posição correta de você abaixar, tem a posição correta de você levantar.
Você tem que ver que seu corpo não é uma máquina. Eu tenho que entender que tantos quilos... Quantas vezes você passa em algum lugar, você vê alguém descarregando um caminhão, pegando não sei quantos sacos de cimento e botando ali? Gente, seu corpo não vai aguentar. Então, assim, tudo tem limite. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos nos prevenir, ter esse cuidado. Claro, prevenção sempre, mas tem a doença, também tem tratamento. É verdade, esse cuidado é bem interessante. Ó, eu me lembro aí dos cuidados da minha mãe, dos ditados da minha mãe. Minha mãe fala, minha filha, você não fique pegando muito peso, porque mulher tem útero. Eu, quando era jovem, eu pegava muito peso. Hoje eu estou dessa forma, sentindo tantas dores por causa disso. Então você se cuida, não fica pegando muito peso, né? Saiba direitinho como abaixar, porque isso faz toda a diferença. Então, ó, mulheres se cuidam aí, viu? Falando, Fabi, sobre se cuidar, né? Nós estamos no Outubro Rosa, gente. Finalizando aí o Outubro Rosa, esse mês tão especial, né? Para nós que somos mulheres, né? Falando sobre o câncer de mama. A Luciana até comentou aqui, eu falei assim, Lu, você aguarda um pouquinho para a gente poder finalizar, porque, né? A semana passada, estava em casa e eu vi passando ali o comercial e aí passou, né, falando, você já fez o autoexame? Eu vou fazer aqui rapidinho, porque não custa nada, né? É bem rápido, você pode fazer aí na sua casa, aí no seu quarto, onde você estiver, você pode se tocar e você pode, né, descobrir o câncer muito cedo ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas têm o câncer como um diagnóstico de morte, mas o câncer, ele, né, sendo diagnosticado no início, ele tem possibilidade de muita cura. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que nós mulheres precisamos nos cuidar. Essa questão do toque, né? De fazer a palpação na sua mama, na axila. Não adianta fazer só na mama, tem que fazer na axila. Se você detecta um nódulo, um caroço, você vai ter que procurar, sim, o médico para saber. Porque pode ser um caroço benigno, né? Um nódulo benigno, como pode ser um nódulo maligno. Então, isso só vai poder saber através de exames. Mas, assim, aquela mulher que não se toca, que não examina as suas mamas, ela pode descobrir de uma forma tardia. Então, quando é de uma forma tardia, não tem muito o que fazer, a não ser a retirada do tumor. E, geralmente, precisa esvaziar a mama. Então, a fisioterapia, ela entra aí. Então, digamos, quando a mulher vai operar, ela já pode iniciar o tratamento antes. Por exemplo, o fisioterapeuta já vai trabalhar a questão respiratória, porque fica prejudicada a questão respiratória. A capacidade pulmonar fica prejudicada. Então, vamos supor, essa mulher fez a cirurgia de mama, fez a retirada da mama e, às vezes, também o esvaziamento da axila, porque, às vezes, tem nódulos na axila. E a tendência é o quê? Ficar com o membro parado, porque no iniciozinho, bem no iniciozinho, fala que não pode mexer e tal. Só que, hoje em dia, já avançou os estudos, a fisioterapia ela já entra aí no pós-operatório imediato. Então, assim, na questão da cicatrização, a fisioterapia pode trabalhar com a liberação miofascial para melhora dessa cicatrização depois, para, né, não ficar com aquelas fibrose, com aquele processo que para a mulher é ruim, tira a autoestima dela, ficar com aquele queloide, né, aquela cicatrização com aquele queloide. Então, assim, a fisioterapia pode trabalhar nessa questão da cicatrização. É esperado um edema, porém o linfedema já é uma fase mais avançada. Então, a mulher pode ficar com um membro maior que o outro. Aí pensa aí, você chegar num local onde a gente usa o quê? Uma fita métrica para medir a circunferência do braço. Então, a gente mede para observar como é que está esse edema, se está evoluindo. E aí vem o quê? A drenagem linfática, para ajudar a carregar esse edema, né? É fundamental para retornar essa mulher para a vida dela, para o cotidiano, para a atividade, né, da vida. Verdade. Nós tivemos aqui uma pequena queda aqui, né? Uma pequena oscilação aqui da nossa internet, mas nós estamos de volta, tá certo? Acontece, gente, né? O tempo não está, nós estávamos orando por esse tempo. Deus abençoe, Senhor. Segura essa internet.
Muito interessante, Fabi, a gente tirar essas dúvidas, né? Qual é a idade certa, Fabi, para poder começar a fazer o autoexame e quais são aquelas mulheres que já precisam fazer todos os anos o exame? O autoexame, tudo que a mulher menstruou, né? Aí ela já começa a fazer o autoexame. Então, assim, ela menstruou, passado alguns dias, 10 dias, ela já faz. Por quê? Na fase menstrual, é normal os glândulos, né, mamários aumentarem, a mama ficar inchada e ela confundir esses glândulos mamários aumentados com um caroço. Então, depois daquele período de 10 dias da menstruação, que a mama já está retornando ao seu tamanho normal, que aqueles glândulos, né, mamários já está diminuído, aí ela pode fazer a palpação. Então, sempre 10 dias após a menstruação. E aí, aquelas mulheres que têm um histórico de câncer de mama na família, que a mãe teve câncer, é interessante fazer todo ano a ultrassom das mamas. Se ela já tiver a idade acima dos 40, 50 anos, aí ela já faz a mamografia. Isso é anual. Tem alguns casos, né, quando é o histórico na família e quando a mulher também apresenta algum nódulo, ela fica acompanhando para ver se está evoluindo. Então, ela pode passar a fazer exame até de 6 em 6 meses. Se não tiver a idade ainda, ela faz a ultrassom das mamas e se ela já tiver a idade, ela já faz a mamografia. Então, assim, vale lembrar, sempre trabalhar na prevenção, se cuidar, procurar passar no médico, fazer os exames periódicos para que a gente consiga cuidar com antecedência e não evoluir para casos mais graves, né? Então, o cuidado depende da gente. Ótimo, Fabi. Você tirou aí as suas dúvidas, né? Nós temos muitas, viu, Fabi? Mas não vai dar tempo, gente, tirar todas aqui. Mas fica para a próxima. Mas você que é mulher, você, né, precisa se cuidar. Se você ainda não fez o seu exame, faça, se cuide, tá certo? Hoje aqui no nosso programa falando sobre bem-estar, ao meu lado aqui, a Fabiana. Quero mandar um abraço também todo especial para uma fisioterapeuta linda também, maravilhosa, que é a Rúbia Carla. Deus abençoe a sua vida, Rúbia, a vida aí da nossa família pastoral. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o nosso sorteio. Você que participou, você vai ganhar aí, gente, um corte de cabelo com escova ou com hidratação, que você desejar para ficar aí mais linda, mais maravilhosa ou maravilhoso também. Porque, né, no programa passado foi um irmão que ganhou e ele presenteou a sua esposa. Então, vamos torcer aí, tá certo? Vamos lá ao nosso sorteio? Vamos chamar aí a vinheta rapidinho. Ok, eu já tenho aqui em mãos essa pessoa aí, vencedora ou vencedor, guerreiro do Senhor Jesus. Vamos ver. Ok, tchan, 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 tchan. É uma mulher. Legal. Gente, essa mulher é uma mulher muito especial, viu? Linda, maravilhosa essa mulher. Nos patrocinou aqui no nosso programa passado com um kit maravilhoso da Natura. Quem será essa mulher que ganhou esse corte de cabelo? E você vai escolher, Glória Barros, o que você vai fazer aí, se você vai hidratar, cortar, escovar, viu? Você ganhou. A Glória Barros é a nossa ganhadora hoje. Parabéns, do nosso brinde. Parabéns. Deus abençoe. A Rúbia Carla, a nossa fisioterapeuta aqui da igreja, diz que a entrevista foi maravilhosa e te parabeniza. Obrigada. Então, se ela parabenizou e gostou, me sinto lisonjeada, né? Porque ser avaliada por outro profissional não é fácil. Fabi, nós estamos chegando aqui ao final já do nosso bate-papo. Gostaria que você deixasse aqui, né, suas considerações finais, o que você tem mais aí a acrescentar. Bom, eu quero, né, agradecer o convite da Sara, dizer que é um prazer poder compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha com conhecimento, a gente ajuda as pessoas a entender, a se conhecer e a se cuidar, né? Então, como nós falamos hoje de bem-estar, a gente tem que entender que o bem-estar é algo conquistado. É algo que a gente procura para as nossas vidas e é algo que precisa de esforço, né? Então, assim, não é dentro de casa, parado, sem fazer nada, que a gente vai conseguir ter o bem-estar.
Claro que tem momentos que não depende de nós, tem momentos que nós somos acometidos, né, com alguma doença, com algo não esperado, e isso traz alguma limitação, atrapalha a nossa funcionalidade, gera lesões, e aí a gente tem que procurar o fisioterapeuta, que é um profissional habilitado, que tem conhecimento, que estuda para isso, para avaliar cada indivíduo e trabalhar na sua particularidade. Mas tem a parte que só a gente pode fazer. Então, assim, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, porque se você estiver cuidando desses 3 segmentos, dessas 3 áreas da sua vida, você sim terá bem-estar, com certeza. Ok, se cuidem, né? Fabi, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui, ter aceitado o meu convite. Deus abençoe a sua vida. O marido dela, gente, está aqui conosco, viu, aqui avaliando. Quis me acompanhar. Falei, você tem que estar lá comigo, meu bem. Eu vou me sentir mais segura. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a família de vocês, o ministério de vocês, a vida de vocês. Tá certo? Foi um prazer. Fiquem aí as portas abertas para vir outra vez, né? Está aqui conosco, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu também agradeço. Um abraço a todos que participaram, que fizeram perguntas. Que Deus possa abençoar a sua vida e tomara que você tenha aproveitado alguma informação para pôr em prática. Ok. Jesus, meu querido, tem um convite muito especial para você. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Independente das circunstâncias da sua vida, eu não conheço o seu coração, mas Jesus, Ele conhece. Ele pode tirar todo o cansaço, Ele pode tirar todo o fardo do seu coração, da sua vida e te dar vida em abundância. Jesus tem vida em abundância para você. Que você possa receber Jesus todos os dias na sua vida, né? Porque não existe bem-estar melhor do que estar na presença de Deus, do que conhecer mais desse Deus maravilhoso. Amém? Obrigado você que esteve conosco, a cidade de Laje. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz, aos amigos da Fabi que participou aí no nosso chat. Deus abençoe o coração de cada um de vocês e eu te aguardo no nosso próximo Conversa com Sara. Tchau, gente.